Antônio Galvão chegando, mais um vídeo para nós. Pilastra da Verdade. Mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a todos os amigos que estão contribuindo com este trabalho, que é difícil de fazer, não é fácil. Há quem diga que é fácil, não é. Porque nós vivemos num país em questão religiosa, que eu tenho como um poço ou uma poça gigantesca ou gigantesco de lama mental que vem de centenas e centenas de anos. Então hoje é assim. É muito mais fácil, eu falei em um dos vídeos meus e vou reforçar, é muito mais fácil você agradar mentindo fora da realidade, do que você agradar falando a verdade. Porque a verdade, ela dói muito, cara. Você viver de verdade não é fácil. Não é fácil viver de verdade. Porque a verdade, ela se manifesta. Mas mesmo ela se manifestando, você não encontra uma quantidade maior de pessoas que se sentem bem vivendo da verdade. E aí transforma as mentiras da vida em verdades. Isso lhes dá um consolo, lhes dá uma forma agradável de viver, uma zona de conforto. Então, quando você se destaca, ou melhor, não é se destacar, quando você se propõe a viver mostrando, observando uma verdade amarga que está em nosso meio, pode preparar o lombo, cara. Pode preparar o lombo em questão figurada, mas é melhor dizer assim, pode preparar os ouvidos, a sua audição. Porque você vai apanhar muito neste país atrofiado mentalmente em questão religiosa. Que você vai dar de cara com várias pessoas defendendo sua vertente como a verdadeira e a única. E é um povo que não tem fé em, para não falar uma linguagem dura aqui, não tem fé em fezes nenhuma, em nada. Que não consegue mover um pequeno grãozinho de mostarda com sua fé. Que é o contrário do que está escrito no livro, no Conto do Vigário. O Conto do Vigário diz que quem tem fé do tamanho ou semelhante ou igual a um grãozinho de mostarda, que é pequenininho a ponto de você ter dificuldade de ver a olho nu, segundo a mentira fabulosa escrita, porque no papel aceita tudo. Você tendo uma fé semelhante a este grãozinho de mostarda, você consegue remover uma montanha precipitando-se para o mar. Mas só que quando fecha o livro mentiroso, deixando claro, é livro mentiroso, você quer mentiroso. Tem alguns bons conselhos? Tem, mas isso aí, o teu pai já te dá bons conselhos se ele te ama. Tua mãe também, se te ama, vai te dar bons conselhos. Você não precisa disso. E se você tiver uma mente fértil e observar as coisas, o conselho da vida já vai estar na tua mente. Se você fazer alguma coisa mal contra alguém, pode vir um mal contra você. E se você fazer o bem, pode vir um bem contra você. E você não precisa de religião para fazer o bem ou fazer o mal. Você não precisa de religião.
Eu tenho 5 anos fora da religião e sou uma pessoa totalmente transformada mentalmente contra qualquer tipo de maldade contra as pessoas. Isso é segredo da religião? Não. Isso está na minha mente, cara. Eu não sei fazer o que é ruim para as pessoas. E às vezes eu sofro por conta disso. Porque eu acho que seria legal para mim, para minha vida, viver, curtindo, vivendo melhor, se eu estivesse enganando todo mundo. Seria melhor, talvez, para minha vida, uma curtição melhor, viver melhor, se eu estivesse dentro de um templo enganando todo mundo e ganhando um dinheiro que não faz sentido às custas da fé alheia e do medo das pessoas. E eu não faço isso. Então aqui neste livro diz o seguinte, que quem tem fé semelhante a um grão de mostarda remove a montanha. Mas fora do livro, quem tem fé do tamanho de uma montanha, que todos eles têm fé do tamanho de uma montanha e não remove um pequeno grãozinho de mostarda. Então um povo mentiroso na sua maioria. Não é que é mentiroso porque quer ser mentiroso. É porque a mentira está impregnada como uma verdade. Então fazer um trabalho desse que eu faço, que o Jason Ferrer faz, que o Antônio Miranda faz e demais ateus. Eu falo muito o nome dos dois porque estou bem familiarizado com o nome dos dois, que são meus amigos de bastidores. Mas eu coloco aqui todos os ateus militantes que estão na internet, em lives, e mostrando verdades, mostrando histórias, como é o professor José Alessandro, é um dos, um cidadão também que tem um pensamento e um conhecimento muito grande, professor Oswaldo, né, do canal A Tenda do Necromante. Eu gosto muito daquele cara quando ele fala algumas verdades. Agora mesmo deu um vídeo que ele propagou sobre feitiçarias, feiticeiros, falando sobre o que Moisés fazia, não era tido como feitiço, como feitiçaria, mas o que os magos de Faraó faziam, os feiticeiros de Faraó, isso era do mal. Que conseguiam fazer a mesma coisa que Moisés, na hora lá do confronto, só que para a classezinha que acha que sempre que o Deus verdadeiro sempre foi o Deus judeu, tinha como coisa ruim. Então você vê que este país é um país, este Brasil, eu não vou falar do planeta todo, porque se for falar ainda tem muito mais a falar. Este Brasil é um país místico e totalmente enganado num poço de lama das religiões. E as religiões, elas começam a respingarem em várias coisas. Em política, politicagem, o que mais tem religião dentro de política, no futebol, nos carnavais, você observa muito isso. Respinga em hospitais, na própria ciência da medicina aqui do país, respinga. A religião, eu vou falar religião no singular, de uma forma geral, respinga em tribunal, respinga em delegacia, respinga em hospital, respinga principalmente em escola. E na hora que mais você precisa do conteúdo principal, que é a ação a favor do ser humano, da religião, você não acha? Em religião nenhuma, em crença nenhuma. Porque aqui nesta terra, eu já falei, é correria, cara. São seres vivos querendo sobreviver. Passando por cima, passando o trator por cima de outros seres mais frágeis. Dentro do lado animal, como também do lado humano, você vê sempre isso. As imperfeições naturais não são vistas e observadas pelos os propagadores mentirosos do design demente, como Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin, nada contra a pessoa dele, estou falando em questão de ideia religiosa, é uma aberração do conhecimento natural aquele cara. Se você assistir e aderir às palestras de aberração natural contra a própria ciência em geral, em questão de estudo e constatação, você está se alienando mais ainda, está se prendendo a uma mentira. Porque o design inteligente desse Eberlin é uma
aberração, cara. Ele não consegue trazer com precisão uma coisa que choca e que mostra que não tem perfeição em nada neste planeta. Não existe perfeição em nada. Tudo tem suas falhas. Do átomo à molécula, à célula, que tem que se unir para uma vida acontecer. Prótons, nêutrons e outras propriedades e conteúdos e componentes da vida que dá à vida muita imperfeição. Eu estava lendo e estava fazendo uma pesquisa do lado biológico, que você mistura a paleontologia, que se você estudar a paleontologia, se você estudar e pesquisar, você pode ter fé no que você quiser, você repensa a sua fé. Porque mistura ali a evolução do lado biológico na Terra e de muitas coisas. E eu estava estudando e eu observei que na biologia tem uma espécie de tartaruga. Eu já até falei aqui um tempo atrás. Uma espécie de tartaruga que, se ela fica de ponta cabeça, ela não consegue voltar mais. E se não tiver outra tartaruga para empurrar ela, ou vento, ou alguma coisa naquele local, ela morre agonizando. É isso mesmo, morre agonizando, com sede, com fome, porque não consegue voltar, e cansada, porque ela tenta e não consegue voltar ao normal. Aí eu te pergunto, que design inteligente tem nisso, cara? Aí você vai dizer que essa ação contra a tartaruguinha, que não pediu para nascer, não pediu para ser tartaruga, nem daquela espécie, você vai dizer que isso aí é preço de pecado do homem? Porque tem religioso que leva para esse lado. Você vai dizer isso, cara? Tem animal que defeca sobre as suas próprias costas. E o excremento que vai para suas próprias costas, ele se transforma em um próprio veneno e mata o animal, um inseto. Vai pesquisar que você vê. A muriçoca, por exemplo, ela é um parasita, já viu, né? Que atormenta o próprio ser humano onde está, nem saber de nada. Só que só se alimenta uma vez e enche de sangue e depois morre. Que design inteligente desgraçado é esse, cara? Como é que coloca um Deus num cenário desse? Aí se põe um Deus num cenário desse, você está dizendo que o teu Deus é burro, que é um Deus burro. É melhor não crer nisso e é melhor viver a vida física e tentar se defender. E tentar ser feliz. Se vai para dentro de uma congregação de determinada vertente e placa que vai defender um livro épico feito pela mão humana. 40 pessoas contradizendo em si. Um contradizendo com o outro. Que escreveram esta aberração em torno de 1000 a 1500 a 1600 anos, segundo o que se fala. Um fala uma coisa, outro fala outra. Você lê isso aqui com fé, mas não lê com raciocínio. Se você lê com raciocínio, você para de crer nessas besteiras, nesses besteiróis. Aí você vai acreditar em um Deus que mandava invadir terra, roubar o que era dos outros para tomar a terra, estuprar mulheres, violentar mulheres e defender coisas inúteis para o próprio ser humano por conta de lei de um povinho só escolhido na face da terra, sendo que dizem que todos os seres vivos são feitos por um Deus. Aí você vai conversar com um religioso fanático que só sabe disso aqui, no mínimo disso aqui, nem tudo, porque se soubesse disso aqui, não acreditava nessa besteira aqui. Você vai conversar com um cara desse, o cara vai dizer o seguinte, que ele foi gerado no ventre da mãe, pela mão de um próprio Deus. E ele não para entender que ele era um espermatozoide no mundo quântico, nos testículos do pai, e naquele exato momento, pelo querer do pai,
Aquele espermatozoide vai para o óvulo da mãe nessa mistura, e o cuidado principal do próprio ser humano, da própria mãe, e a própria genética, o próprio físico, faz com que surgiu o ser humano. Para chegar na idade como eu estou agora, não é brincadeira. Ele não para pensar nisso. Ele não para pensar que o homem, para ejacular, ele usa a mente dele, ele cria uma fantasia na mente sexual. A mente do homem é tão fértil para buscar recompensa. Presta atenção, porque esse vídeo de hoje é muito inteligente para você que quer pensar. A mente do homem é tão fértil para buscar recompensa que ele pensa numa coisa de outro planeta, numa coisa, numa delícia que não tem neste planeta quando ele vai ter uma relação sexual com a mulher. Não sei o pensamento da mulher nesse caso, porque eu sou homem, não sou mulher, mas eu estudo também. A mulher para buscar o orgasmo e o homem para ejacular ali e buscar realmente o seu prazer. É isso mesmo, cara. O chamado tesão. Ele cria uma fantasia na mente. Tem homem que faz relação sexual com a esposa ou com qualquer homem pensando em outra pessoa. Tem mulher que faz relação sexual com o esposo ou com alguém pensando em outra pessoa. Se não fosse assim também, a masturbação não iria existir. Um cara coloca o cérebro ali pensando que ele tá com uma mulher mais linda, aquela coisa toda, e ele ejacula. Tudo mental, é humano, cara. Não tem Deus em lugar nenhum. Por que o ser humano, que determinados homens que são indivíduos que têm que realmente serem punidos, tem aquele prazer da chamada pedofilia? Tentar explorar um órgão genital de uma criança que ainda nem se formou, que não tem aquilo que uma mulher já tem, e não respeita este lado, e ele quer ter esta fantasia. E ele nem sabe o quanto que ele está agredindo aquela criança, o tanto que ele está explorando e violentando uma vida que ainda nem viveu. É tudo mental. Por que o homem inventou esse negócio na relação sexual, de sexo oral, sexo anal, tudo isso, porque não se satisfaz? Não sei, vou falar uma coisa aqui muito séria. Eu, por exemplo, eu sou homem. Eu, antes de ter a primeira relação sexual, porque hoje aqui o vídeo não é para criança, viu? Se tiver sua criança, tira da sala. Isso é hipocrisia, porque tá cheio de criança aí vendo tudo aperto, e os pais nem percebem, nem observam o que eles estão acessando no celular. Tem criança mais sábia do que eu neste lado físico aí. Mas, claro, tem sua criança da sala, tira, porque o que eu vou falar é forte. O vídeo de hoje é forte. Eu, por exemplo, quando eu não tinha tido a primeira relação sexual com a mulher, eu pensava que era um paraíso. Eu criava fantasias, cara, quando eu consegui o contato físico com uma mulher, cara, vai ser. E quando teve a primeira, não foi nada disso, foi uma coisa simples. Dependeu muito da minha mente, da mente dela. E você vai ver que é uma coisa comum, cara. O cara que cria uma fantasia de querer violentar uma criança é uma coisa burra, absurda. Ele não precisa fazer isso. Tantas mulheres que tem aí, tantas pessoas que tem aí, que querem ter uma relação de aceitação dos dois. Eu acho isso a falta de pensar. Por quê? Porque o ser humano quer buscar recompensa. Dentro da religião é a mesma coisa. A pessoa que vai para dentro de uma religião para ativar suas emoções, para ativar tudo aquilo que a religião mostra, para que é que ele vai para lá? Ele vai buscar se satisfazer, se deliciar dentro da religião. Primeiro ele vai acreditar que depois da morte ele vai se deliciar num paraíso, que ele nem sabe como será esse paraíso caso exista, nem sabe o que ele vai fazer lá, só que ele quer. Aí ele fica com medo do inferno de sofrimento, porque todo ser humano tem medo de sofrimento, na sua maioria. E ele fica buscando recompensas mentais dentro de religião.
É por isso que tem essas bizarrices aí que a gente mostra o tempo todo. É por isso que tem essas bizarrices aí. Pula pra lá, pula pra cá, porque ele quer se satisfazer de todo jeito. Como a religião dele, a placa da igreja dele, a doutrinação da igreja dele, a liturgia da igreja dele não aceita que ele vai para um São João, festa de São João, dançar lá e tomar uma cerveja, brincar e se alegrar. Não quer que ele vai para um carnaval. Ele cria isso dentro da própria igreja. Ele não, vamos criar isso aqui, vamos buscar aqui, vamos dizer que é a presença de Deus, que isso eu aceito. Capoeira na igreja, karatê, pula pra lá, pra cá, dança, ralabucho e o pau quebra na casa de Noca. E é o que está acontecendo hoje aqui, neste país. E não é Deus coisa nenhuma, isso é o próprio ser humano, é a mente humana buscando-se recompensa. Aí quando vem uma pessoa racional falando das verdades que se manifestam, aí vem com conversa pra cá. É contra, aqui mesmo no meu canal, o que tem de mensagem burra em questão religiosa, mensagem burra de quem nasceu e se criou na religião e não aceita uma outra versão. Eu já observei que ultimamente tem sido uma avalanche de mensagens contra o que eu falo aqui. Eu não sou contra que você seja contra o que eu falo aqui, não. Até bom, é polêmico, é legal. Mas para pra pensar, cara, observe a vida. Observe que você não é absolutamente nada, é insignificante. Você tem que valorizar esse pingo de vida que você tem. Se você não valoriza esse pingo de vida que você tem, você passa por ela e não vive. E começa a lembrar que tem criança que nem nasce. E tem criança que nasce uma grudada na outra. Que design inteligente e desgraçado deste Deus que você acredita é esse? Criança que nasce com a cabeça grudada na cabeça da outra criança. Que não pode nem passar por cirurgia, tem que conviver daquele jeito ali, grudada, tórax com tórax. Tem criança que nasce com problema, sem braço, sem perna. E vários outros problemas que, quando nasce, sim, tem que ser cuidada, tem que ser defendida, tem que ser respeitada, porque não pediu para nascer daquele jeito, mas foi a genética que vem do pai, da mãe, alguma coisa que contribuiu, porque não tem Deus nenhum, design nenhum. Para com isso, rapaz. Deixa de mão de ser trouxa, burro. Esse vídeo hoje é uma amarga verdade. Eu sei que vai ter um monte de mensagem aqui depois desse vídeo aqui. Um monte de mensagem aí. Ah, você... Que eu tô nem aí, eu vou chegando, rapaz. Eu falo do dia a dia. Pode não colocar sua mensagem aí sem conhecimento. Fica defendendo uma coisa que não te defende, rapaz. Não te defende. Deixa você ir em qualquer local aí e aparecer alguém, um bandido, um elemento, e colocar o revólver em cima de você e querer tomar o que você tem, querer lhe matar para ver se o teu Deus te defende, rapaz. Deixa um cabra pegar você assim, que eu sempre sou contra qualquer tipo de violência, viu, gente? Qualquer tipo de violência, mas a gente tem que trazer como figuração um cabra desse aí que gosta de torturar pessoas, que tem um prazer, uma psicopatia, é uma dopamina do mal na própria mente, que isso não tem nada a ver com demônios nem com deuses. É o cara que tem prazer de ver o sangue da pessoa derramar, tem um prazer de ver a pessoa sofrer. Tem gente que tem isso, que precisa passar por um tratamento psiquiátrico. Deixa um cabra desse te pegar e te dar no meio do mato, crente, burro, e te colocar, te amarrar e dizer que agora chama o teu Deus. Vê se aparece nenhum anjo. Ele te tortura, ele faz com você que você nem imagina, e ainda te mata, te marra, ou então te enterra em qualquer lugar, e muitas pessoas nunca vão saber, e não há uma revelação. Pode ser que perícia preparada, pode ser que encontre a justiça trabalhe em cima disso, mas quantas pessoas que desaparecem e nunca ninguém sabe. Para encerrar o vídeo, que esse vídeo é forte, eu quero que você se cuide. Para encerrar o vídeo, eu presenciei uma experiência que aconteceu na minha cidade há mais ou menos, eu estava na igreja ainda na época, a religião impregnada na mente. Isso tem por volta de, minha mãe ainda estava viva, tem aí uns 15 anos a 16 anos, não sei precisar, mais ou menos. Que tinha um cidadão na cidade chamado, tinha um apelido de cabelo liso.
Quem da minha região assistir esse vídeo vai lembrar, cabelo liso. Ele tinha um cabelo liso, ele parecia um índio. E ele tinha assim, vários colares de prata, ele gostava. E eu lembro que ele comprava material de construção ali na loja onde eu era vendedor. E eu não sei o que foi que aconteceu, esse cabra sumiu. Ele sumiu e ficou todo mundo procurando, a família procurando. E tivemos informações que alguém poderia ter matado ele, destruído a vida dele em um determinado monte, uma determinada montanha que ficava do lado da região onde eu morei, que é a região que eu estava recentemente. E juntou todo mundo da cidade. Nesta hora é ser humano, vamos procurar. Alguma coisa aconteceu. E chegamos num local que só encontramos pedaços dos colares que ele usava, pedaços do corpo dele em alguns lugares. Coisa absurda, mas não achou. E procura aqui, procura um cava daqui, outro cava dali. Eu lembro que eu saí com um colega meu que também era e é crente até hoje, e outro que é como se fosse irmão, e uma mulher que disse: eu vi uma luva cirúrgica perto de um local aquático, um local ali onde tinha na época é chamado de um suposto brejo, que é chamado na região, que é um local onde fica água empoçada. E começamos a procurar e todo mundo ali. Aí o colega meu que estava comigo, que o pessoal conhecia ele como Xaxá, chamava ele de Xaxá, que é crente. E muito meu amigo. E ele disse: vamos pegar uma enxada e vamos procurar aqui do lado da água. E aí pediu para o menino que estava com ele, que não é filho dele, mas é filho da mulher que hoje ele está com ele, que é o meu amigo, e como se fosse irmão, Pedrinho da banda Shalom. Pedrinho, que tocou na banda Shalom, sanfoneiro, um dos melhores sanfoneiros do Brasil. Por isso que eu estou dando o nome aqui, porque Pedrinho sabe que isso é verdade, e foi isso. E quando começamos a puxar dentro da água, procurar naquela água ali, empoçada, demos em um saco e puxamos o saco, encontramos o corpo do cara. Quem fez a tortura e quem matou, enterrou ali, colocou ali. E fomos procurando, e o pessoal foi chegando, porque estava todo mundo procurando, policial, estava todo mundo procurando na época. E aí encontramos mais duas sacolas enterradas ali naquela água. Enterrada, porque era uma água com uma lama. E encontramos uma sacola com a cabeça e outra sacola com os pés, com as pernas. O rosto não dava para reconhecer, mas sabia que era o cabelo liso, porque ele tinha morrido ali. Isso tem tempo. Foi a cena mais chocante que eu já vi na minha vida. A capacidade mal que um ser humano tem de fazer com outro ser humano, cara. E aquilo ali ficou na minha mente por muito tempo, e mesmo eu na religião eu não abri a mente. Não sei se encontrar os assassinos, acho que não. Família pobre, né? É difícil, não sei. Mas esta cena aconteceu na cidade de Jaguaquara, no povoado que hoje é distrito, chamado Entroncamento de Jaguaquara, há uns 15 anos atrás. Eu estou falando aqui porque tem muitas pessoas da minha região que assistem os meus vídeos, como o próprio Sérgio Cioli, ali do podcast onde eu fui, o próprio da Silva Júnior que me entrevistou, e todos esses aí com certeza lembram que esse acontecimento teve ali. Quem achou? Eu, Xaxá, o Pedrinho, que era uma criança, a mulher que disse que tinha visto a lua cirúrgica ali, e foi isso aí que deu o ponto de chegada, e mais algumas pessoas que foram chegando ali. E depois a polícia da região fez a sua parte ali para concluir o trabalho. Mas foi uma cena chocante. Cara, quando você depara com uma cena dessa e outras cenas mais absurdas, você deveria questionar. Você deveria perguntar: cadê os deuses? Onde estão os deuses? Não tem deuses, cara. Como nós chegamos aqui, não sei. Chegamos, quando eu digo chegamos, eu estou falando em questão de os primeiros ancestrais. Não sabemos. Porque nós fomos evoluídos
através de espermatozoide, através de óvulo da mulher, através de cuidado físico, viemos de algo quântico. Mas tem muita coisa que ainda não se sabe. E qual é o dever e a obrigação de você estar dentro de um templo? Dentro de um templo se acabando, como um bobo, como um besta sendo juiz julgando todo mundo. Porque assim, o cabra pode ser a pessoa mais legal, mais honesta, mais companheira, mas quando coloca um livro desse debaixo do braço e vai para uma igreja e dá uma de crente, ele passa a ser juiz até contra os próprios que estão ali dentro. Porque se ele acha que agora ele ora 30 minutos por dia, quem ora apenas 10 minutos vai para o inferno porque não está fazendo certo. Porque quem está fazendo certo é ele que ora 30 minutos. É um monte de hipócrita. E pessoas ignorantes também. Eu relevo muito porque tem pessoas ignorantes. Ultimamente eu tenho apanhado. E quando eu vou observar, quem mais me critica é quem nunca estudou. Eu não ligo para isso. Porque os mais sábios da terra que me conhecem, eu falo da terra aqui da região minha, que me conhecem, que tem canais e tudo, são pessoas que dizem: Anthony, parabéns. Sua ideia, porque você fala do dia a dia. Você não precisa provar que Deus não existe, nenhum Deus existe, não. Os fatos que provam por si. Você não precisa provar nada. E já viu a pessoa provar inexistência de um Deus, cara? Eu vou provar coisa que eu não acredito, isso não existe. Mas os fatos provam, não precisa eu. Quantas cenas aí absurdas que, de fato, teriam que ter a intervenção divina e não tem? O cara não pensa, isso aí vai morrer no engano. Anthony Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.